Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a meu lado eu tenho a Gabi e a Isa, e hoje nós analisaremos o 18º episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibida nesta terça-feira, 29 de agosto, pela Band. O top 6 virou o top 5, que no final a gente vai falar que é o plot twist que virou semifinal, né? Então, mas antes de tudo, vamos começar falando do começo, já que tá só aqui entre a gente, tudo direitinho, a gente pode soltar um pouco mais de papas na língua, né? Contrato com emissoras? Não temos, então vamos descer a lenha hoje. Aqueles, né? Vamos prometendo o que a gente não vai fazer. Mas na prova classificatória foi um menu completo de cacau, ou seja, quando a gente fala cacau no MasterChef, é sinal que a Ale Costa apareceu por ali. Né? E os participantes tiveram 1 hora e 30 minutos para prepararem 3 pratos onde o cacau tinha que ser o protagonista. Ou seja, tudo aquilo que a gente já sabe que quando o Ale Costa pisa ali tem que ser o cacau valorizado, etc. Porque a prova vai ser sobre isso. E foi sobre isso. Mas e aí que aconteceu uma prova que não foi assim, digamos, uma das melhores da temporada. E apenas rendeu só momentos de que quase todo mundo fracassou. Mas vamos lá começar. Gabi, você concorda com o que eu falei, que a prova fracassou? Que esse cacau não foi show? Eu concordo, eu acho que eles resolveram, né, tentar dar uma elevada aí no nível de dificuldade da prova e trazer um plot twist aí de fazer eles terem que criar todo um menu com cacau. Só que é algo que por si só já é complicado, assim como se tivessem pedido confeitaria seria complicado para a maior parte dos participantes. Então, eu acho que ela é uma prova que ela não precisava ter sido potencializada num nível de dificuldade tão grande, né? Ou então eles não precisavam ter pedido um menu completo, ou eles poderiam ter dado um pouquinho mais de tempo para construir esse menu, né? Ah, eu concordo com o que você falou. Eu até botei aqui que assim, precisamos falar, mais uma vez, sobre a questão do tempo de prova no MasterChef. Eu achei 1 hora e meia, gente, para fazer 3 pratos, um menu completo. Com cacau, assim, eu sei que é top 6, que o pessoal teria que estar mais preparado, mas eu acho que não são todas as pessoas que conseguem otimizar o tempo tanto assim e entregar uma coisa boa. Né? Eu acho que o MasterChef pensou muito na questão caótica, na questão de entretenimento, mas quando isso reflete no nível, e é a segunda vez que isso acontece esse ano, porque é uma temporada com o nível tá bom. Os participantes, tem muito participante que cozinha bem no decorrer da temporada. Mas ficou faltando eles pensarem, será que 1 hora e meia realmente? Vamos dar 2 horas, 2 horas e meia? Porque às vezes é bom dar um tempo alto e a eliminação ser. No caso, não foi para eliminação, mas ser uma prova que, tipo, venceu a pessoa que realmente foi bem, já que todos os 6 foram bons e um detalhezinho fez a pessoa vencer, do que vencer pessoas ou a pessoa ser eliminada porque foi eliminada foi o menos pior, ou tá todo mundo indo ruim na prova de eliminação, podia eliminar qualquer um. Então, essa questão do tempo, eu acho que é um grande inimigo do MasterChef. E nem todo mundo consegue lidar com isso, até por ser uma temporada com amadores. Eu acho que a Band tem que pensar muito nisso. É uma temporada amadora. Precisamos tratar esses participantes como amadores, por mais que seja a reta final, né? Que era a quarta de final, praticamente. Assim. Então acho que faltou esse cuidado, porque as provas eu vi que tinha coisas interessantes. Por exemplo, a farofa de chocolate branco do Wilton, fiquei curioso para provar. E o Hendrick até respondeu meu tweet dizendo como é que se faz, mas eu acho que as ideias estavam boas, mas muitas execuções completamente, né, erradas e foi bem caóticazinho assim, mas não foi um caótico que foi interessante de ver pelo caos, mas não foi 100% interessante porque prejudicou o nível da temporada, né, no caso nesse episódio. E vocês, o que achou aí dessa prova aí com cacau? Porque é uma prova tradicional, todo mundo sabe que em algum momento vai ter a prova de chocolate. Eu acho que eu concordo com o que vocês falaram na questão do tempo. Eu acho que as entradinhas ali, que o pessoal costuma achar que é mais fácil, né? Que é um pouco mais rápido de fazer, assim. Parece que de todo mundo faltou um pouco, faltou tempo, né? Então eu acho que isso é uma questão, como afetou todo mundo, eu acho que isso é uma questão de produção também, né? A hora que a Ana Paula falou 1 hora e meia, eu fiquei chocada também, porque, gente, como o Wilton falou, o menu completo é prato de final. Quantos anos eles têm para fazer a final? Eles não têm e 1 hora em cada? Então, assim, sabe, achei meio discrepante. É, eu acho que precisa ser revisado, principalmente pela questão de mostrar um bom trabalho das pessoas, entendeu? O caos é interessante até um certo ponto. Quando as coisas não funcionam, daí não, né?
Daria um ótimo título de episódio de podcast da gente, né? Até onde o caos no MasterChef é aceitável, né? Né? Depende muito. E é interessante assim, 1h30, por eles podiam ter pedido, por exemplo, um prato principal e uma sobremesa, né? Reduzia, tirava em vez de 3 pratos, um prato só, já que sobremesa ia ter o cacau, etc. Mas acabou que aconteceu vários erros. Participantes foram errando aqui e ali. A Ana Paula Padrão chegou a cogitar, né, que ninguém ia vencer a prova, não chegou a pegar nenhum pin. Eu vi gente no Facebook reclamando dessa atitude dela. Eu achei que era mais um charminho da Ana Paula Padrão, porque ela sempre faz algum charme em algum momento, né? Eu sabia que alguém tinha que ganhar. Eu acho que não ia ser pela primeira vez na história do MasterChef, eu acho que não cabia ali ainda, porque, por exemplo, a Luma que venceu foi elogiada, então não tem como dizer que não tinha como ter alguém que vencesse a prova. Tinha como alguém vencer a prova, né? Porque Exato. tá ali o pin. Tipo assim, a Luma, pelos comentários deles, ela foi bem e ela foi. Eu acho que seria muito justo ela ganhar, né? Tipo, não fazia nenhum sentido ali que ninguém ganhasse, porque ela realmente foi elogiada, né? Então eu achei que eles exageraram um pouco ali Eles não, né? A Ana, na verdade, exagerou um pouco ali no comentário, porque não fazia nenhum sentido que ninguém ganhasse um pin, dados os comentários, né? Que a Luma recebeu. Principalmente uma temporada que tá até mesquinha nos pins, que já teve nos duelos, né? Não dá um pin, né? Eu digo, vamos dar pin nem na prova que tá na porta da final, o povo não vai dar mais pin pra ninguém. E uns pin que não tem função nenhuma até agora, porque semana que vem a semifinal vai valer alguma coisa esse pin, vai valer, sei lá, trocar pin por ingrediente, sei lá, não sei, né? Mas até agora a gente não sabe, a gente vai saber terça quando o episódio for ao ar. Mas a Luma venceu a prova, só soube um pro mezanino, né? O terceiro pin dela, ela se iguala ao Danilo. Fica apenas com 2 pessoas com 3 pins agora e uma pessoa com 4. E a Jusilé tá com 2 pins e o Wilton vai conquistar o pin dele daqui a pouco, a gente vai falar dele. Isa, o que você achou da vitória da Luma? Também achava que ninguém ia ganhar ou você sabia que ela ia vencer essa prova? Eu sabia que ela ia vencer a prova porque eu tomei spoiler, né? Porque eu não consigo assistir ele ao vivo. Mas eu também acho que foi pra dar uma gracinha ali, pra colocar todo mundo meio com medo, sabe? A Luma recebeu muitos elogios, acho que era bem claro, assim, que ela poderia vencer. Eu tô gostando de ver essa winning strike aí da Luma, porque a gente já falou sobre isso anteriormente, né? Ela é uma competidora que tá sempre cozinhando com muita calma, ela vem tendo agora um destaque dos chefes, né? Não tanto da produção, mas a gente sabe que ela merece ali todo esse esforço, todos esses pins que ela tá ganhando. Porque, por exemplo, nessa prova que a gente viu, né? Ela era uma das únicas ali que estava com coisa organizada, e com o tempo organizado, né? E conseguindo tratar com calma. Então, assim, eu acho que essa parte também faz um grande vencedor do MasterChef, entendeu? Não é só saber cozinhar, é um jogo. Então, tem que saber jogar conforme as regras, né? E ela tá se destacando por conta disso, por conseguir realmente ficar calma e produzir o que ela precisa produzir. Sabe o que é curioso? É que a gente faz essa análise de tops, né? Tipo top 12 ou top 10, quando a gente traz o histórico de todo mundo. A gente faz desde 2021, oficialmente, né? Que a gente pega o histórico do povo e faz. Tanto na temporada 2021 nas amadoras, como nas profissionais, a gente sempre tá fazendo. E a Luma é a primeira participante que a gente chega a falar, que a gente falou, né? Porque a gente fala para vários participantes, alguns que a gente fala, ao menos que tal pessoa comece a ganhar todas as provas daqui pro final e comece a ganhar. A Luma foi a primeira que fez isso, né? Porque quando a gente comentou o top 10, se eu não me engano, ela tava com 0 pin ainda. Né? Então, assim, quando a gente for comentar semana que vem, analisar novamente, já dizendo, gente, que vai analisar o top 5 com histórico, ela já vai subir de 0 para 3. Né? Então, assim, ela foi a primeira que a gente ficou, que eu falei isso, ao menos que ganhe mais pins da reta final, ela foi lá e ganhou. Né? Que a gente falou do Sage, falou isso, mas o Sage foi eliminado. Então ela foi lá e ganhou, eu concordo. Eu só fico curioso, porque assim, a Luma venceu a prova, mas não botaram muitos confessionários dela explicando o prato. Tanto que quando eu tuitei assim, gente, eu acho que o Wilton ou o Emanuel vão ganhar a prova, porque estão explicando demais os pratos dele, né? Tipo, a gente tá entendendo muito o que o Wilton quer fazer e o que o Emanuel quer fazer. E na condição nada que não venceu, não foi destaque positivo nem nada, pelo contrário. O Emanuel já começou derrapando dali, porque até quando a Luma ganhou, botaram um confessionário do Emanuel falando do prato dela. Eu acho que falta um pouco disso, da produção botar a Luma falando dos pratos dela, né? Tipo, ela ganhou a prova, bota a Luma comemorando a vitória dela, né? Bota o participante que ganhou com isso, porque botar o Emanuel ainda seria o eliminado da semana, então deixava ela dizer que ganhou, contar melhor a história do prato dela, porque ela ganhou, né, gente, a prova. Tem que dar o destaque pra... do episódio da prova, principalmente a primeira prova, na teoria, quem merecia o maior destaque é quem venceu a prova. Principalmente uma prova que quase todo mundo foi ruim.
Então acho que a produção não teve esse cuidado com a Luma nem nesse episódio. Ela com 3 pins em, sei lá, 4 ou 5 episódios e o pessoal não tá focando muito nela, né? Isso é um, digamos que certo descaso, eu acho, né? Com a participante, que podia estar mostrando mais dela. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, né, gente? Como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Toda quinta, falando do MasterChef Brasil, né, temporada amadora. Nos avaliem com 5 estrelas, indique o podcast para amigos. E é isso, aproveite para ouvir nossos episódios da temporada, que estão tudo por aí. E só lembrando que segunda a gente lançou um episódio especial, onde eu, a Laura e a Mafê, nós comentamos as mudanças do Big Brother, que são grandes mudanças que o Big Brother mudou seu sistema de votação. Agora é voto por CPF também, e vai ter voto para ficar. Ou seja, isso é bom? Isso é ruim pro Big Brother? Por que motivo Boninho chegou a mudar uma regra que ele não queria mudar? Vão lá, eu não vou dizer que é sexta no Globo Repórter, porque foi segunda no Extra Podcast, então tá lá que ele explicou tudo direitinho e dizer que essa semana é uma semana com 3 episódios do podcast, eu que lute, porque nessa quinta vocês estão ouvindo a gente falar do MasterChef e na sexta vou estar comentando a estreia do Drag Race Brasil. Não vai ser cobertura semanal, mas vai ser a gente comentar a estreia, porque é para aclamar finalmente essa franquia chegando no Brasil. Então fiquem atentos, sigam a gente, ativem as notificações de Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio que tiver notificação e taque stream na gente. Prova eliminatória, e eu gostei do título porque é o mundo dá voltas. Ana Carolina, Danilo, Emanuel, Jusileia e Wilton tiveram que preparar um prato com alguns dos ingredientes que foram dados por eles mesmos na prova de repescagem, ou seja, o caos também foi o foco da temporada nesse episódio. E os itens eram os seguintes: cachaça, feijão fradinho, coentro, shoyu, folhas de arroz, aspargos, língua de boi, graviola, massa, doce de leite e um ingrediente extra. Eu, particularmente, achei uma prova muito interessante, porque devia ser uma prova fixa do MasterChef agora. Na teoria, estava interessante. Na prática, não foi lá uma das melhores provas do MasterChef de novo. E aí, Gabi, o que você achou aí desse mundo dando voltas? O povo teve que pagar todo o mal que fez naquela prova de repescagem. Eu amei. Amei muito, porque, sinceramente, na época, eu até comentei que eu tinha achado ridículo, porque, cara, não faz nenhum sentido. Você nem tá competindo na prova, e aí você, tipo, quer prejudicar as pessoas. Então eu achei ridículo os ingredientes que eles escolheram na época para essa prova de repescagem. Então eu acho que nada mais justo do que eles terem que usar esses ingredientes aí, já que, vamos ver então se são os bichão, né? Se eles conseguem fazer alguma coisa com o que eles trouxeram. E ali alguns até conseguiram, né? Acho que por uma questão ali de honra também, quiseram usar os ingredientes que eles tinham colocado. E de fato, alguns eu acho que não tiveram, assim, intenção de prejudicar, porque, por exemplo, a Ana, né? Ela tinha sido a primeira a escolher, então ela não foi um ingrediente assim tão ruim. O problema foi que algumas pessoas acabaram vindo com coisas que, tipo, não combinavam em nada, né? Tipo, o doce de leite, a própria graviola, né? Que a Jelen escolheu. Então, algumas coisas, de fato, não faziam sentido, né? E aí, eu achei ótimo, então, eles terem que acabar cozinhando com aquilo. Algumas pessoas podem dizer que o Danilo foi beneficiado, né? Afinal de contas, ele já tinha feito a prova com aqueles ingredientes, mas da mesma forma, eu penso que os jurados, né, deixaram bem claro para ele que ele não poderia fazer a mesma coisa, né? Então já acaba que diminui ali um pouco as opções dele, e também imagino que subiria o grau de exigência, sabe? Que ele não poderia entregar pela segunda vez uma coisa, tipo, talvez alguma coisa mais fraca e tal. Então, eu acho que não é, assim, tanto benefício, sabe? Eu acho que é ok, assim. E, enfim, eu gostei muito. Achei muito legal ter que ver eles cozinharem com esses ingredientes que eles deram lá atrás pros colegas deles. Eu queria tanto ver de Ellen cozinhando essa graviola. Sabia? Queria, viu? Queria. Não, e Adoraria. teria chances de ela nem fazer essa graviola, né? Ele ia correr, certeza. Que nem o Emanuel com correu do certeza, dele. igual o Emanuel, né? Correu do doce de leite dele. É, né? Graviola no dos outros é refresco. É,
Eu acho que o Emanuel, assim, já a gente ia falar da eliminação dele, mas foi o título perfeito, porque o mundo deu voltas e porque ele foi uma das pessoas que, quando desceu do mezanino pra escolher o item, foi com mais intenção de ferrar, né? Ele foi com a intenção de que, tipo, é pescagem, eles vão ter que se virar, não sei o quê. E foi ele se Sim. ferrou porque ele saiu nem fazendo o que ele escolheu, ou seja, nem ele saberia o que fazer com o item que ele escolheu naquela prova de repescagem. Né, Sim, então eu espero que tenha essa prova fixa, porque a prova é muito boa, né? Assim, é bom ver as pessoas que estavam no seu dia ali tranquilo, de boa, sem chance de eliminação, tendo que fazer aquilo que alguém teve que voltar pra fazer, teve que fazer pra voltar no caso. E fica a dica aí pra ficar fixo, porque até bota porra ter um pouco mais de humildade na hora de escolher alguns itens, né? Nos próximas repescagens do MasterChef. E eu achei interessante porque eu particularmente pegaria uma faca, partiria um graviola e serviria. No máximo botaria um doce de leite por cima. Esse era o meu prato, porque eu acho que é uma prova que vai além da criatividade, porque dá realmente medo e insegurança, porque são coisas muito complicadas ali que tem. Tem coisas que dá pra você entender, ok, dá pra fazer, mas tem coisa ali que digo, meu Deus, tem língua de boi e tem graviola, sabe? Tem doce de leite. sim, Então é uma coisa que foge do controle, porque ainda bem não é um tipo de prova que você tem que usar todos os itens obrigatoriamente, porque imagina a gororoba que ia sair disso daí, sim. né? Porque, né, assim, mas eu acho que foi uma prova interessante. Gostei que foi no top 5, não, no top 6, né? Porque, né, esperou um pouquinho passar a repescagem e tal pra vir. Só acho que, mais uma vez, a execução não foi tão boa, porque eu não sei se é questão do tempo, mas eu acho que foi mais por questão dos itens que eles escolheram, né? Sim. Mas aí eu acho que aí eu acho que entra mais o karma. Eu não culpo a produção, eu culpo mais o karma. Porque foi eles que escolheram, né? Não foi a produção chegando do nada com a graviola, com cachaça e tal. Né? Foi uma coisa que eles escolheram, e se eles escolheram para os outros fazerem, foi justo ter uma prova que eles também tinham que fazer isso. Sim, Então, fica a concordo. dica. E fica a dica não ser uma prova de eliminação, pode ser uma prova principal, porque assim todo mundo faz. Né? Assim, vai fazer todo mundo. Tipo, botar no top 10, mas a repescagem acontece no top 10, né? Tipo, botar na primeira prova. Podia ser até uma prova de semifinal, sabe? A primeira vaga ser definida por isso. Aí depois faz umas seletivas aí, etc. Mas eu quero que volte, porque eu acho que pra mim tem como virar uma marca registrada igual leilão. É que eu acho que se voltar, provavelmente. Tipo assim, eu acho que agora, na repescagem do ano que vem, se trouxerem de novo isso da galera que tá no mezanino escolher os ingredientes, eles vão ter muito mais cuidado, sabe? Então eu acho que não vai acontecer de novo esse tipo de coisa assim. Acho que sempre tem uma pessoa, né? Que vai querer causar, que É, vai sempre tem, tacar, né? pegar, sei lá, um pedaço de isopor e botar ali. Você vai ter que fazer esse isopor, mas sempre tem, né? Sempre tem, Gabi. Sempre tem um participante que vai dizer, eu vou ferrar assim mesmo, eu vou me garantir. Aí essa pessoa vai sair mais pra frente, aí a gente vai rir ano que vem. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa prova foi caótica também, gente. Não tem muito o que a gente falar, porque são pratos que a gente não sabia nem o que dizer de aparência, porque estavam os pratos que alguns eram bonitos, outros não eram tanto, mas não tinha muito o que ser feito. Mas o vencedor da prova foi o Wilton, que conquistou seu segundo pin, e eu fui até ver o registro, assim, fazia tempo que ele não tinha uma vitória sozinho, já que seu primeiro pin foi no quinto episódio. E o quinto episódio foi apenas o segundo episódio com os participantes na cozinha do MasterChef já disputando de fato. Ou seja, o Wilton de todos que estão ali, que estavam ali, era o que tinha demorado mais tempo sem pin, sem ganhar um pin novo, né? Por mais que ele tenha vitórias em duelos e vitórias em prova em equipe, mas o pin de fato ele só estava com um. Então foi interessante ver a vitória dele, porque ele é uma pessoa que vem focando muito em estudos. Eu acho que foi bom pra moral dele, principalmente sabendo que semana que vem é a semifinal, já que ele não sabia, nem a gente. Mas chega uma semifinal com pessoas com, digamos que no mínimo 2 pins. Ele é a Justo com 2 pins, a Luma e o Danilo com 3 e a Ana com 4. Então chega de certa forma os 3 bem equilibrados, os 5 no caso, bem equilibrados. Não é uma discrepância, tipo, não chegou ninguém com 7 pins e outra pessoa com 1. Tá tudo ok ali, tá todo mundo bem equilibrado. Mas e aí, Isa? O que você achou da vitória do Wilton? Eu gostei da vitória do Wilton, eu gostei do que ele falou, que a evolução dele se deve pelos estudos, ele realmente levou várias bordoadas aí no caminho, né? Então, eu gostei de ver, eu achei que ele foi bastante confiante nesse prato, então ele demonstrou muita confiança e acho que mereceu sim, tava bonito, tava com uma cara boa, eu queria comer. É. Gabi, o que você achou da vitória do Wilton? Já pode engatar que o Emanuel foi eliminado da semana. Sim. Então, eu, sinceramente, eu gostei, assim, da ideia da prova, mas, como tu bem falou, eu acho que eles pecaram na execução, então
Nenhum dos pratos, assim, eu achei nada fenomenal. Acho que o Wilton foi bem, mereceu vencer. Acho que de todas as entregas ali era melhor. Eu acho que ele também teve o cuidado ali de pensar numa coisa um pouco diferente, né? Ele foi fazer a própria massa, né? Para poder fazer ali o ravioli. Então ele acabou conseguindo se utilizar dos ingredientes básicos que eles tinham, né? Que ele sempre tem ali na bancada, né? Então, farinha, ovo, essas coisas para trazer ali, dar um upgrade, né? Para aqueles ingredientes. Então, eu acho que parabéns para ele por isso, né? Porque os outros acabaram ficando talvez um pouco mais presos, né? Só ao que tinha na caixa, enquanto que ele foi trazer ali aqueles ingredientes mais básicos. Então, acho que parabéns para ele, né? Ainda assim, achei que não teve nada demais em nenhum dos pratos, assim. E sobre a eliminação do Emanuel, assim, óbvio que eu achei que faltou. Eu acho que talvez o ovo teria dado um up ali naquele prato. Não sei se o suficiente, né? Mas eu preciso comentar que eu acho que é a segunda semana que a Ana, na minha humilde concepção, fica abaixo, e mais uma vez ela fica, né? E aí eu fico me perguntando, né? Eu não tô dizendo que ela está sendo favorecida, nada disso. Mas eu não sei se outros participantes entregassem, por exemplo, um bolinho em cima de uma folha de arroz frita, se eles teriam tido a mesma benevolência, sabe? Porque vamos combinar que os próprios jurados falaram que era como se ela tivesse entregue só 50% do prato. E assim, é óbvio que o do Emanuel também não era lá essas coisas, sabe? Era um purê de feijão com um aspargo enrolado num bacon que parecia estar cru, mas, poxa, sabe? Assim, eu não sei. Mesma coisa, uma sensação parecida também com semana passada, assim, que era uma canja que eles falaram que não era nem lá essas coisas, que era apenas uma canja boa, nas palavras do próprio Rodrigo, sabe? E então, às vezes eu tenho a sensação que o programa já tem um vencedor e a gente está aqui assistindo já sabendo o que exatamente vai acontecer, sabe? Isso me desanima de alguma forma. Então, o prato estava realmente bem simples ali, né? Eu, sinceramente, gosto muito da Ana, lógico, torço muito por ela, já falei aqui outras vezes, mas realmente fica um pouco difícil ali de perceber qual foi esse critério de eliminação, sabe? Porque, honestamente, os dois estavam ruins na minha percepção, né? Pelo que eles levaram de feedback e todas essas coisas, né? Então, eu consigo entender também o ponto que a Gabi trouxe. Acho que muito mais essa semana ficou bastante evidente isso, assim. Eu acho que a Ana poderia sair tranquilamente, entendeu? É, pela, pelo fato dela estar, como, né, a Gabi falou também, e o Rodrigo falou, estar 50% incompleto. Então, o que será que diferenciou os dois pratos, né? Então, eu acho que nesse momento, naquele momento ali, qualquer um dos dois poderiam sair. E eu gostaria que tivesse ficado um pouco mais claro, assim, qual foi o motivo da Ana ter ficado, entendeu? Pra gente poder entender e não ter essa sensação que a Gabi tá trazendo, né? E assim, a gente tá trazendo isso, a Gabi tá falando sobre isso, mas é um sentimento de muitas pessoas na internet, né? Então, existe sim uma galera assim, né? Bastante gente que fala que parece que a Ana está sendo favorecida em algumas vezes. É indiscutível o talento que ela tem. Lógico, né? Ela tem vários pins, ela ganhou várias provas, ela vem demonstrando uma crescente, mas esses últimos episódios, por exemplo, assim, essa teoria de que pode ser que ela esteja sendo favorecida, eu acho que fica mais evidente, né? E é ruim isso pro programa, porque a gente quer assistir com credibilidade, né? E assim, sendo bem honesta, eu não me recordo quem foi, mas eu me recordo de já ter acontecido. Já aconteceram N vezes, se não me engano, aconteceu inclusive nesta temporada, porque eu me lembro de ter comentado que fulano foi eliminado ou perdeu uma prova porque não serviu molho, sabe? Tipo, aconteceu N vezes nesse programa já, de falarem, nossa, tipo, não tem como comer sem molho, não servir molho é um erro grave, sabe?
E aí, tipo assim, poxa, sabe? Tu serviu um bolinho em cima de uma folha de arroz. Eu sinceramente, eu achei o do Emanuel bem ruim também, mas eu não sei qual dos pratos, assim, era menos trabalhado, sabe? Porque o dele também, assim, fazer um purê e tu fazer um bolinho, tudo bem, o bolinho depois tu precisa juntar, ela empanou ali na farinha e fritou. Mas o purê também acaba que tem alguns outros processos, assim. Então, de certa forma, o purê também é uma coisa trabalhada, não é só jogar ali no prato também, sabe? Então, eu também achei que faltou um pouco mais de clareza. Não, do Emanuel, eu fiquei surpreso com um pouco da eliminação do Emanuel, mas eu sou jurídico Ana Carolina. Daqui a pouco eu vou dizer que eu estou decepcionado com minha diva. Mas é. Porque ele não é um participante que dá pra dizer mais que ele estava apagado. Ele estava recebendo algum destaque, alguns episódios já, além das vitórias, né? Com comentários excelentes que ele estava recebendo. Então eu fiquei surpreso com a eliminatória dele, com a eliminação dele. Porque eu pensava que, gente, que ele pensava que ele tava com pinta de finalista, porque o Jacan tava pintando ele de finalista pra gente, né? Já tinha elogiado várias vezes que ele seria prato de final, etc. Mas infelizmente ele saiu, né? Antes ele que minha favorita, porque eu, né? Mas eu semana passada eu aceitei e entendi completamente a permanência da Ana, né? Sou jurídico, vão lá ouvir, eu defendi, tava eu, o Bruno e a Laura comentando, e eu entendi a eliminação de Ellen completamente. Essa semana, aí fica um pouco mais obscuro, porque é o segundo erro da Ana, e a gente sabe que segundas chances não vem pra todo mundo no Masterchef, né? Não vem pra todo mundo que tem esse privilégio de ter segunda chance dos jurados. E por mais que ele tenha justificado que o prato que ficou é os pratos que eles comeriam mais, eu acho que pra eliminação eles teriam que ter dado uma justificativa melhor. Né, tipo, uma coisa mais crível, assim, tá, comeria mais, tá, mas na teoria você tem que comer todos os pratos do Masterchef, mesmo estando ruim, porque tem que dizer se tá bom ou não, né, mas eu acho que faltou uma justificativa maior. Eu acho que, como falei, semana passada, a Diele merecia mesmo sair, nessa os 4 pins da Ana pesaram, contra os 2 pins do Emanuel. Talvez seja a única função do PIN nessa temporada, né? Porque até agora a gente não viu ali, né? Vamos esperar para ver o que acontece nesses 2 últimos episódios aí, mas talvez essa. Trocar por ingrediente, né? Quando a Laura perguntou no grupo ontem do podcast por que ela acha dos pins, eu falei, deve ser algum fã de RuPaul Drag Race UK e achou bonito da pin, porque função não tem nenhuma até agora, né? Os pins são mistérios, mas eu acho que pesou, as 4 vitórias ela pesaram essa semana. Aí como semana que vem é semifinal, eu não sei, como tá todo mundo com 2, 3, 4 pins assim, tá mais equilibrado, aí semana que vem eu acho que o pin, se não tiver função, não vai ter peso. Né, sem dizer, fulano vai ficar pro caripim ou fulano vai sair porque tem pouco pin. Tanto que eu vejo qualquer um dos 5 na final. Não sei com quantas pessoas vão ter nessa final. Mas eu acho que todo mundo ali tem chances de fazer a final, até porque a prova, eu não sei como vai ser tanto a prova assim, se vai ser etapas, etc. Mas aí o Emanuel saiu. E como falei, além da chamada, né, que teve do Masterchef Profissionais, que tá vindo aí, porque o Masterchef assim vai engatar uma temporada na outra, tivemos que uma chamada tranquila até o momento que a Ana Paula Padrão fala pro top 5 que estamos na semifinal. Aí eu fiz, primeira semifinal com 5, final com 3 não seria nenhuma surpresa, porque em 2021 já tivemos a Kelly, o Eduardo e a Isabela. Final com 4, será que vem aí? Porque o Masterchef Mais teve a final com 4, mas o Masterchef Mais, a final foi decidida em dupla. Não vejo a final do Masterchef Amador sendo decidida em duplas, né? A vitória dando para 2. Perde a graça, né? Da temporada amadora. E final com 2, eu acho que é injusto, porque elimina 3 pessoas num só episódio. Masterchef que aconteceu, eliminava 2 numa semana aí, e né, e pra chegar pelo menos com 4 pessoas na semifinal, pra eliminar 2, que eu acho ok, espremendo muito, a gente aceita eliminar 2, né, numa semifinal, pra ir 3 pra final, ou 2 pra final. Mas aí eu quero saber de vocês, o que acharam aí, Gabi, dessa mudança? 5 pessoas na semifinal e ninguém sabe quantas, porque numa das chamadas tem a prova que definirá o segundo finalista, mas será que terá a prova que definirá o terceiro finalista? Então, o que eu achei legal é que, tipo, gera uma expectativa na gente de saber o que vai acontecer, né? A gente fica pensando, tá, e agora, sabe? Como que vai ser essa final? Então, traz essa sensação de que pode vir alguma coisa diferente para essa temporada comemorativa aí, né? De certa forma, eu também acho que, sei lá, eu acho que talvez uma final com 4 seja muito e uma final com 2 seja pouco também. Gostaria, eu acho que a final fosse com 3, porque a essas alturas, para eles conseguirem eliminar 3 pessoas em um episódio, teria que ser uma prova daquelas meio que prova relâmpago, assim, para eliminar alguém. E eu acho muito injusto tu eliminar num top 5 alguém numa prova dessa, sabe?
Então, eu honestamente não sei o que vem por aí. Eu apostaria minhas fichas numa final de 3 pessoas e, tipo, 2 eliminados. Agora, se der uma louca neles, eles quiserem fazer uma final com 4, né, aí eu não sei. Né, mas se for final com 3, vamos supor, final com 3 e o eliminado forem Danilo e Jusileia, eu vou ficar com o Facebook aberto. Aí não vou estar online vendo direito, mas eu vou abrir o Facebook depois porque vai ser um caos na terra o Facebook com os dois eliminados, que são queridinhos do Facebook, né? O Danilo vai ser. Se o Danilo for eliminado, será caos em qualquer rede social, porque, né, o povo gosta muito dele. Mas aí eu não sei, se for final com 2, aí eu não sei, com caos pode ser grande, né? Porque vão ser 3 pessoas eliminadas, vai ter 3 torcidas com raiva. Independente de quem seja, mas vai ter 3 torcidas com raiva. Mas eu acho também que o mais justo seria uma final com 3, já que tem 5 pessoas na semifinal. E uma final com 4, eu acho que acaba que, tipo, os finalistas acabam não recebendo o devido destaque, tipo, porque daí a edição vai ter que focar em 4 pessoas, sabe? Eu acho que o episódio final acabaria ficando muito corrido e não, sabe, a gente não tendo o suficiente de cada finalista, assim. Se eles cismarem em fazer uma final de 4 pessoas, eu não sei se já tá gravada a final, se a final vai ser gravada ainda essa semana, né? Porque tem a semana da semifinal ainda, pra eles poderem gravar, aproveitar o feriadão e fazer a final, gravar a final no feriadão. Mas eu podia assim, se fosse final com 4, será que eles eliminariam os participantes por etapas? Por exemplo, os 4 servem a entrada e quem servia a pior entrada, entre aspas, tá eliminado. Aí vão 3 fazer o prato principal. Aí sai mais um e os 2 que foram ganhar assim vão decidir na sobremesa, porque a gente sabe que a sobremesa sempre decide o Masterchef, né? Curiosamente, sempre é o prato que decide o vencedor. Então não sei se eles fariam isso, né? Na teoria, daria até um tempinho de espaço, né? Ficaria 4, 3, 2, 1, então tá, mas gente do Masterchef eu espero qualquer surto, né? Porque é um reality show que gosta de mudar. Às vezes teve twist do Mezanino naquela época, que o Mezanino salvava o povo, né? Mas não sei. A gente vai saber semana que vem, a gente vai ter um aval. Aí no episódio da final a gente vai estar aqui revoltado ou não com o resultado, depende do resultado da final e do resultado da semifinal, né, de como vai ser tudinho aí. Mas que vai ter gente reclamando, vai porque é mais de uma eliminação, pelo menos eu acho, que vai acontecer. Mas vamos saber lá. Para encerrar, vamos pro destaque do episódio, que toda semana a gente vai escolher a pessoa que esse é o último destaque da temporada, né? Porque na semifinal não tem como mais. Quem ganhar a semifinal, o destaque é já por vida por ter ido pra final do Masterchef, né? Mas vamos saber aí quem vai ganhar os últimos votinhos da gente, podendo ter 3 pessoas hoje. Se eu, Gabi e Isa, cada um trouxer um, tem 3. Se cada um vota na mesma pessoa, tem um, ou pode ter até 2, e etc. Vamos lá, Gabi. Quem foi seu destaque da semana e por quê? Da semana não, do episódio. Eu vou votar essa semana no Wilton. Eu iria votar na Luma, mas eu já dei os últimos meus votos na Luma aqui para não parecer que eu só voto nela. Eu vou votar no Wilton porque eu acho que ele vem se destacando bastante aí com o que se tem trazido dele nos confessionários, que se fala muito sobre o quanto ele está estudando e o quanto ele está crescendo. Então acho que ele tem recebido um destaque bem positivo aí da edição. E por isso eu vou votar nele e não na Luma, que eu achei que arrasou também. Então eu vou dar meu voto para Luma, porque eu também ia votar no Wilton, mas eu quero trazer mais um nome diferente, né? Como eu falei mais cedo no nosso podcast aqui, eu tô achando esse batalhão de vitórias dela, assim, muito legal de assistir. E tô gostando, assim. Ela é uma das minhas apostas para estar na final, então eu vou trazer ela como destaque, porque eu acho que o jogo mental dela está sendo bem superior ao de algumas outras pessoas. Ela consegue se manter calma, ela conseguiu fazer esse menu, né, de 3 passos aí de chocolate, de uma forma bem, bem satisfatória, né? Então eu achei legal. Embora fique aí, né, nossa crítica para a produção de que a gente precisa de mais confessionários da Luma, né? Sim. Só tem 2 episódios pra ter, né? Ou da final ou da semifinal, né? Até agora a produção tem que correr com isso. Mas eu até botei aqui no roteiro, gente. Eu até botei assim: se Gabi e Isa escolherem a Luma, eu vou de Will. Se as 2 escolheram Will, eu vou de Luma. Porque eu acho que os 2 têm que vir com destaque essa semana. Mas eu tinha botado a Luma de primeira opção, porque eu acho que, como a primeira prova foi tão caótica, a pessoa ganhar aquela prova merece destaque do episódio.
Porque ela fez uma coisa decente, né? Por mais que a Ana Paula Padrão tenha zoado, que, ai, será que vai ter PIN? Não ia ter PIN, Ana Paula Padrão. A menina foi elogiada, ela foi bem. Ela conseguiu entregar pratos bons, pratos que foram elogiados. E por mais que tenha tido erros, ela foi melhor que os outros, porque os outros também erraram bastante. Mas ela conseguiu entregar coisa decente e foi bem. Conquistou seu terceiro PIN merecidamente. E chega na semifinal forte, né? Com um histórico bom da semifinal. Aí vamos ver se os PIN valem alguma coisa ou não. Mas semana que vem descobre. E semana que vem, como eu já disse, a gente vai analisar o top 5, gente. A gente vai analisar o top 5 sem contar vitórias do top 5, porque vitória do top 5 não vale mais porque é final. Né? Eu acho que não vão dar nem PIN semana que vem. Se der PIN é só pra dizer, olha, né? Teve esse PIN, mas eu acho que não vão dar. E a gente vai comentar o top 5, elencar do menos, digamos assim, com a trajetória mais inferior para a trajetória mais superior, com base, né, em tudo entre aspas, com base nos pins que ganharam, altos desempenhos, e se a gente achar alguém contando os confessionários, a gente prova os confessionários dessas pessoas também. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Mais uma vez lembrando, temos episódios sobre as mudanças do Big Brother. Teremos episódio sexta-feira sobre a estreia da primeira temporada do Drag Race Brasil. Quem ainda não assistiu, tem no Paramount Plus. Tá passando agora de 9 horas, quem tá gravando na quarta, né? Na MTV. Então essa publi gratuita fica aí, viu? RuPaul. Paga aí a gente. Mas é isso. Sigam o podcast nas redes sociais. Eu, Gabi Isa, também tem as redes aqui. E manda e-mail pra gente pela extrapodcast@gmail.com dizendo dicas de temas pra gente falar. Até o próximo episódio e tchau! Tchau. Tchau.